Bom dia, terceiro ano. Tudo bem? A prova é só corrigir com vocês a pirâmide de Freytag, que a gente falou um pouquinho, né? Vocês fizeram uma atividade. Então, essa pirâmide é extremamente utilizada aí para quando se vai produzir um filme, né? Um teatro, para várias situações, para entender um pouco a história, né? Então, o Freytag deixa isso aí para que eles sigam esse caminho. É necessário que seja seguido todos os passos? Depende da história que vai ser feita. Alguns pulam algum passo? Pode ser, não tem problema. Alguns podem deixar de fazer algum desses passos? Sim, vai depender da história, tá? Mas o comum, o correto é que isso seja seguido. Então a gente começa ali com a exposição. Então é uma parte ali do filme ou do livro que apresenta os principais personagens no comecinho, todos os elementos desse personagem, para que a gente entenda o que a gente vai ler, o que a gente vai assistir, certo? Então ali se fornece os elementos chaves do que a gente vai ter durante essa situação. Depois a gente tem o movimento crescente ou a ação crescente, né? Que é ali uma série de incidentes, né? Relacionados ao que de maior interesse. Então, no geral, são tarefas, escolhas que vão ser realizadas pelo protagonista, qual é a intenção daquilo ali, né? Então, antes que a gente chegue no clímax, que é a parte, o ponto alto da trama. Ela não precisa ser no meio do filme, pode ser um pouco antes, né? Ou um pouco depois, não tem problema. Onde o conflito ali vai se tornar mais evidente, a gente vai entender qual é o problema dessa história, o que está querendo se dizer, então dependendo do gênero do filme, né? Aí a gente tem um movimento decrescente, aqui tudo que o clímax colocou ali de problema é onde vai começar as consequências, né? E tentar a solução. Então aqui na ação decrescente, normalmente o mocinho ou a mocinha da história, o protagonista, pode ali ter seus problemas, né? Os revelados seus segredos e assim por diante. E o final, resolução, ou o que a gente chama de desenlace ou catástrofe, também vai achar esse nome na última das pirâmides, que é o momento em que ocorre toda a resolução, onde tudo é descoberto, onde há relaxamento da tensão, o final daquela história, certo? Então, só para a gente entender o que vocês fizeram. E a gente vai falar um pouquinho do expressionismo alemão, que se desenvolveu na Alemanha no pós-guerra, desde o início do século XX. Então, o surrealismo ajuda muito nas angústias, nos sonhos, nas fantasias, nessa relação interior que o expressionismo alemão vai ter. Então, as características estão extremamente representadas no filme que chama O Gabinete do Dr. Caligari. Eu vou colocar o trailerzinho para vocês. Então, são os primeiros filmes de terror. Quem gosta, é bem interessante. Na época, com pouquíssimo equipamento, eles faziam. E na obra, o protagonista é um médico, né? Que ao manipular um sonâmbulo, ele acaba induzindo ao crime. O conceito de manipulação entre duas pessoas também se faz presente no filme, né? E de outros diretores também da Alemanha. O expressionismo alemão foi um movimento artístico surgido no final do século XIX, início do século XX, dentro do contexto das vanguardas europeias. O movimento está inserido na pintura, no cinema, na escultura e também na literatura. Tem uma grande base do impressionismo, do expressionismo alemão, as principais características, né, que vão entrar como questionamentos dos padrões de beleza vigente, uso de formas abstratas, retratação de sentimentos como angústia, medo e solidão, valorização da subjetividade, estão voltados para o interior e para o isolamento do indivíduo, deformação da natureza e dos objetos para expressar sentimentos. Então, o expressionismo alemão no cinema segue uma grande tradição ali da pintura, né? Então, assim, a gente vai ver muita questão da angústia, dos sentimentos, né? De como que esses filmes aí são levados, se contorcem, grande uso de maquiagem, é bem interessante a gente conhecer os primeiros, né? Então, nos anos de 1920, quando surgem os primeiros filmes expressionistas na Alemanha, o cinema ainda era um cinema mudo, então não vai ter fala praticamente. E para dar essa carga dramática que se busca, os filmes abusam dos jogos de luz, sombra, da câmera, se comporta como
telespectador assistindo a tudo de forma bem passiva. Na época, o eixo temático do expressionismo alemão tratava sobretudo os elementos de terror e fantasia, né? E há uma centralidade do tema de conflito entre o bem e o mal, com personagens às vezes bem caricatos, bem egocêntricos, em busca de poder. Além disso, é abundante a presença de monstros e criaturas deformadas, né? Então, alguns filmes, para quem gosta de filme mais antigo ou quiser ver como eram esses primeiros filmes aí ligados ao terror, então vai ter aí Da Manhã à Meia-Noite, O Gabinete do Dr. Caligari, O Golem de Gustave e Nosferatu. Então, vários são inspirados em algumas obras que a gente conhece hoje, tá? Alguns filmes que a gente conhece hoje. Então, o expressionismo alemão pode ser considerado uma fusão entre o pessimismo e o cenário desolador, né? Uma tradição da literatura fantástica. Um dos cinemas que aderiu à estética expressionismo foi o americano, para escapar da perseguição nazista. Então, eles vêm para os Estados Unidos. E apesar da utilização de elementos fantásticos, como cenários surreais, distorcidos e jogos de luz, nota-se no cinema a busca de um cinema mais realista. Então, tem algumas cenas que eu coloquei ali de alguns filmes bem famosos, né? Essa do consultório do Dr. Caligari, né? E a gente vai ver algo bem assim, ó. Esse do Nosferatu, que é dessas sombras, cenas finais em que o Nosferatu chega até as sombras. É bem interessante, se vocês quiserem, são filmes bem curtinhos. E aí a gente vai para a nossa atividade com 4 perguntinhas. Onde surgiu o termo expressionismo alemão? Por quem ele foi criado? Um exemplo do expressionismo nas artes visuais é o famoso quadro O Grito, do Munch. Esse quadro deu origem a uma famosa máscara de um filme de terror bem atual. Qual foi? Quais as características do expressionismo? É possível observar no quadro O Grito, do Edvard Munch. Quais os artistas plásticos brasileiros considerados expressionistas? Eu quero que vocês citem 2 nomes e 2 obras que representam aí o expressionismo desses artistas, certo? Podem me entregar até semana que vem, dia 29, essa atividade, ok? Um abraço, até mais.